Saudações, senhores! Hoje estarei apresentando para vocês um texto publicado inicialmente no canal Ronin Underground. Esse texto foi escrito por um rapaz cujo pseudônimo é Discípulo Bárbaro. E levando em consideração que dentro da esfera de escritores do Ronin Underground as pessoas utilizam mais pseudônimos para expressar as suas ideias do que seus nomes propriamente ditos, devido a uma certa intriga e perseguição que há com os escritores dessa comunidade de autores. Infelizmente não podemos dizer quem foi exatamente o autor desse texto, mas esperamos que vocês gostem dessa reflexão apresentada. Caso realmente gostarem do vídeo, curtam, compartilhem. Se não for inscrito, peço que se inscrevam no canal. E muito obrigado. Fiquem com o vídeo. Em nossa esfera, há uma poderosa reverência ao grego, e por ótimas razões. Eles foram uma grande raça, e nós nos lembramos deles através de uma escrita e arte deixadas para todos nós. É um povo de grande estética e natureza guerreira. Não somos, no entanto, gregos. Temos uma natureza diferente e temos problemas diferentes. É muito importante estudar Homero e Píndaro. Não tentaríamos dissuadir ninguém de fazer o contrário quanto a isso. Porém, a situação que herdamos de nossos pais, no entanto, corresponde muito melhor às lutas dos romanos, tanto durante a época da República quanto durante o Império. O que está diante de nós, os nossos líderes corruptos permitem que o terceiro mundo invada a nossa terra para que possam obter melhores lucros com sua operação de tosquia de ovelhas. E o que isso significa? Significa que os americanos, quanto os europeus e até mesmo outros sul-americanos, enfrentam a corrupção de cima e hordas vindas de baixo. O tipo de personagem para enfrentar essa dupla ameaça é melhor personificado pelo período romano da República. Por que você faria melhor em estudar o período romano? Não é por acaso que os pais fundadores dos Estados Unidos modelaram o seu estado nascente segundo a República Romana. Este modelo, de certa forma, fez de nós sucessores espirituais de Roma. Acadêmicos de esquerda, sujos, passaram décadas tentando nos convencer de que nossos ancestrais eram fanáticos sem instrução nenhuma, verdadeiros bárbaros e letrados. Se tivessem tido a nossa educação liberal, não seriam racistas, eles diziam. Peço que leia atentamente as cartas de americanos do período colonial. Eles eram bem mais escritos, bem informados e mais bem educados do que qualquer indivíduo hoje. Talvez eles não tivessem acesso a todos os clássicos, mas em alguns casos, tudo que tinham era a Bíblia. Mas a sua denominação do cristianismo exigia que soubessem ler para que pudessem ler a palavra de Deus por si próprios, para debatê-la e com seus pares, para que juntos pudessem compreender melhor como deveriam servir o nosso povo, um povo realmente escolhido por Deus. Isso mesmo, nossos antepassados acreditavam serem escolhidos por Deus. Não havia telefones, então escrever cartas era a forma como as crianças legais se comunicavam. O povo forçado a voltar à natureza adaptou-se a um ambiente hostil. E até mesmo a segunda emenda existe para que os pais possam ensinar aos filhos a pontaria tanto para caçar quanto para combater ataques indígenas. E os primeiros americanos aprenderam a fazer o que os índios faziam, só que melhor. Essa situação não era diferente da dos romanos. Os romanos eram distintos dos gregos. Muitos acreditavam que foram sobreviventes de Troia que encontraram um novo lar na Itália. Que tipo de efeito a perda da guerra de Troia teria sobre o povo? Um efeito psicológico muito profundo. Você vê isso no personagem do romano. Os gregos fugiam se algo não estivesse acontecendo do seu jeito, acreditando que os deuses estavam favorecendo o outro lado. E eles não encontrariam vergonha em fugir, já que o divino não estava com eles e sim com o outro. Os romanos, por outro lado, não fugiriam. Eles preferiam morrer lutando. Um orgulho dos legionários romanos era que nunca seriam encontrados mortos por ferimentos nas costas. As suas feridas estavam todas na parte frontal do seu corpo. Por quê? Porque eles nunca recuaram. Eles se recusaram a se render. Eles não perderiam Troia de novo. Isso mostra como os romanos travavam guerras. Não importa quantas legiões perdessem, eles não admitiriam a derrota na guerra. O vencido não é derrotado se não pensa assim. Era um ditado de Ennius a respeito do modo de vida romano.
Agora, se os romanos são ou não descendentes de Troia está em debate. A história conhecida deles é a explicação suficiente para o motivo pelo qual os romanos agiram daquela maneira. Os fundadores de Roma, os irmãos terríveis, os próprios filhos de Marte, criados na natureza pela loba, criaram um estado cercado de inimigos. Rômulo teve que usar a guerra para garantir a sobrevivência de Roma. Mais tarde, os romanos lidaram com as tribos bárbaras que invadiam suas fronteiras e as fronteiras de seus aliados. E eles tiveram que lutar. Ser um homem de guerra é também ser um homem de Estado. Muitos filósofos, incluindo Nietzsche, disseram que o propósito do Estado, a razão de ser pela qual ele existe em primeiro lugar, é a realização da guerra. O Estado existe para a guerra, para proteger a soberania das pessoas dentro dela. Não se preocupar com o Estado, mas optar por ser um homem de guerra, é não se tornar melhor que um escravo. Colocar a sua vida nas mãos de outra pessoa. Os romanos entenderam isso, e é por isso que estavam tão preocupados com a política, tanto quanto com a guerra. Os senadores, homens eleitos para o consulado, eram guerreiros e políticos. Ao contrário de nossos bravos políticos de hoje, os políticos romanos lutaram nas guerras de Roma. Eles serviram nas legiões até sua velhice. Senadores, cônsules morreram em batalhas. Como todos os homens, desejavam a glória e a honra. Mas eles não negligenciaram a política. Eles não desistiram do jogo. A política era o seu meio de adquirir a oportunidade de glória e honra. Claro, eles não tinham uma elite governante que os odiasse. Não é uma comparação maçã com maçã, mas as lutas políticas ficaram feias da mesma forma. Os gregos também eram extremamente ativos na política. Por isso, se você os prefere, também deveria adotar essa sabedoria. Você não pode cancelar o jogo. Você tem que lutar. Os principais debates da direita moderna são se você deve ou não deixar a cidade para ir a um estado rural, ou se deve ou não faltar à faculdade para se tornar um encanador. Fugir é ceder terreno aos seus inimigos. Escolher as negociações e entregar o poder aos seus inimigos. Se você é verdadeiro sobre o seu desejo de derrotar a esquerda, como você vai ganhar terreno fugindo e entregando o poder? Você está passando a responsabilidade para seus filhos, como nossos pais fizeram conosco. Como você vai convencer seus filhos a fazerem o que você não ousou fazer? De uma perspectiva completamente externa, por que você entregaria o império mais forte do mundo às pessoas que te odeiam? Não, você tem que lutar. Você tem que atacar as posições entrincheiradas. Você tem que atacar os pontos que eles estão tentando repelir você com mais força. Não é nada bonito, atraente ou até mesmo sexy. Eles deixaram claro que não querem ver pessoas boas em lugar nenhum, que tem que se afastar. Os romanos se consideravam filhos de Marte, homens de guerra, e para dominar a guerra, como fizeram, eles tinham que ser mestres da arte de governar. A maioria dos escritos de Cícero e de outros romanos se tratava, em primeiro lugar, da política em Roma. Eles foram um povo criado no deserto, pela loba, para se tornar o império mais nobre e guerreiro que já vimos nessa terra. Desde então, todas as pessoas têm tentado se tornar Roma, para se provarem melhores do que os outros. Se você se preocupa em triunfar sobre o reino das trevas, você precisa atacar. Você não ganha correndo. As hordas estão invadindo as nossas fronteiras, nossos patrícios estão a transportá-los por todos os nossos países. Chegou a hora de você se tornar um novo patrício. É necessário uma nova geração de pais, de patriarcas que vão refundar o país, de novos fundadores de nações. Não basta apenas se opor à degeneração. Você tem que tomar medidas contra ela, para dar uma chance melhor aos seus filhos. Isso significa atacar os pontos fortes do inimigo. Eles protegem as áreas nas quais não querem que você se infiltre. Eles preferem que você se mude para um campo do que enriquecer na cidade. Eles preferem que você se torne um comerciante do que obter o diploma. Isso significa que eles não precisam se preocupar com você. Você definitivamente se retirou da equação. Você tem que lutar. Você tem que recuperar o controle do império. Não importa o quão gay você acha que ele se tornou. Ainda é o império que governa a Terra.
Os homens certos podem consertar a imagem dele. Seu trabalho, seu propósito nessa guerra espiritual é fazer com que o inimigo não quer que você faça. Eles querem que você desapareça, suma, e você não pode desaparecer. Você deve ter filhos para continuar o seu nome e continuar essa guerra. Eles querem você pobre e impotente. Você tem que buscar excelência. Esforce-se por riqueza e por poder. E se esforçar para ganhar riqueza e poder significa ir para uma faculdade, para obter um documento que lhe permitirá ter melhores oportunidades de sustentar sua família. Esforçar-se por riqueza e poder significa servir nas forças armadas para adquirir competências e credibilidade necessária para falar sobre essas questões. Não são ações sensuais, mas mesmo assim são necessárias. Você quer que eles se lembrem de que ainda estamos aqui e que pagarão pelo que nos fizeram? Para fazer isso você deve lutar. Você tem que travar essas batalhas. Para derrubar as barricadas inimigas você tem que ter filhos que não fiquem na posição em que vocês foram deixados. O Estado existe apenas para a guerra. Então devemos aproveitar o Estado para provar o nosso valor diante do mundo e de Deus. Você tem que ingressar no exército, estudar e lutar pelo poder político. Há todas as oportunidades do mundo para isso. Veja o quão corrupto e antigo é o atual estoque de políticos. Você acha mesmo que é tão difícil um político bom conseguir algum lugar? Você acha mesmo que é tão difícil alguém com algum doutorado, algum mestrado, conseguir fazer uma boa carreira intelectual? Você acha mesmo que é difícil pessoas que se esforçam para serem excelentes na vida conseguirem algo de excelência? Torne-se uma força da natureza e prove que você é um filho de Marte. Porque se o Ocidente cair, os seus filhos não vão ter um lugar para viver.